boa noite a todas, a todos. Muito obrigado. Agradeço o convite pelo SESC. Agradeço a Tereza. Enfim, eu vou começar rapidamente dizendo o seguinte. Eu comecei nesse negócio de índio com 16 anos, que eu era um garoto muito rebelde, eu queria conhecer outros mundos. E é evidente que foi uma experiência, eu diria, definitiva. Né? Não fiz outra coisa na vida depois dessa primeira visita. E depois eu fui morar, acabei o colegial e fui morar, fiz um pouco de USP e tal, mas morei 2 anos num grupo isolado no sul do Pará, e sozinho nesse grupo, né, foi também uma experiência muito radical. E só para dizer, quando você tem uma experiência dessa, você percebe que uma aldeia é um centro do mundo. Uma aldeia é o centro do mundo, os outros são os outros, né? E é muito importante entender isso, e aí, ao longo de 2 anos, você vê as pessoas chegando, fotógrafo, pesquisador, jornalista, né? Todo mundo vindo, pescando suas coisas, indo embora, né? E, não, eu vou mandar as fotos. Não vai mandar porra nenhuma. Ou senão vai à televisão, os índios se empenham, se entusiasmam, depois assiste e vê que decepção. Aquilo que era tão importante que a gente fez, ele não. E ele está falando isso aqui, é tudo mentira, ele inventou. Enfim, só para dizer que a experiência do audiovisual, da imagem, quando a gente começa um trabalho de reverter o sentido, né, pelo menos ser uma via de mão dupla, né? Então, a gente parte de uma experiência negativa. E aí, quando você chega com a ferramenta e que eles descobrem, agora vai ser o nosso filme, aí é um delírio, né? A questão da imagem, para os índios, quando a possibilidade da produção da imagem, né, ela remete imediatamente ao patrimônio cultural. Né? Imagem e patrimônio, para eles, é uma coisa indissociável. Não é? Quando eu levo para os grupos, na década de 80, né, quando acontece o VHS, né, que foi uma revolução tecnológica que abriu o acesso, começou a abrir, depois teve as outras, digital e tudo, o acesso mais popular. Então, a reação era do tipo, assim, um velho chefe falando, nossa, se eu tivesse tido isso no passado, hoje eu teria as imagens do meu avô, e essas crianças de hoje acreditariam no que eu estou falando, no seu discurso de resistência cultural, né? Então, aquele espanto e aquela sedução, ou um outro grupo que eu estou terminando, que eu acompanho há mais de 40 anos, o chefe Cochrane estava num momento de retomada, de reconstrução, né, depois da hecatombe, né, que é o contato, né? Aliás, todos os povos nativos do planeta sofreram isso no processo colonial, da hecatombe, da morte por contágio, que é uma coisa terrível, né? 90% dos nativos, né, desapareceram com a chegada dos colonizadores. Então, isso aí é uma ruptura da memória, né, terrível, né? Quer dizer, ele já. E depois, quer dizer, a sedução do mundo externo, não é, para as novas gerações, também é outro fator extremamente desestabilizador, né?
Então, os velhos, no seu papel de velho, né, pregam um discurso, né, que, nos anos, por exemplo, da ditadura, era muito difícil, quando tinha uma política indigenista visando a assimilação, né, proibindo a língua, enfim, e empossando lideranças com essa ideologia de virar branco, né? Mesmo nesse tempo, sempre tinha o outro chefe, o chefe tradicional, o cara da resistência, não é? A resistência nunca morre, né? Não vamos esquecer disso. Então, são essas colocações. Então, esse chefe, começando esse processo de depois que ele dizendo, a certo momento morreu tanta gente que eu pensei que o nosso mundo tinha acabado. O mundo gavião não existia mais, agora ia ser branco. Mas ele conseguiu se recuperar, e quando eu cheguei com a ferramenta da experiência primeira que eu fiz nos Nambiquara, que enlouqueceram com as filmagens, ele falou, era disso que eu estava precisando. Então, vocês veem que a acolhida dos índios a essa possibilidade da imagem é muito intensa, né? Então, os 10 primeiros anos do projeto Vida nas Aldeias, eu estou pulando algumas fases, né, porque senão a gente se alonga, foi mais a minha câmera, né, também distribuía câmeras, mas justamente nesse movimento de memória, de resgatar a memória, mas não um registro. Eles podiam até pensar, não, é um registro para os meus netos, a memória, né, de arquivo, né? Mas não, a experiência do videoprocesso nas aldeias é uma lembrança, né? Mas é, mais do que tudo, uma revivência, né? Quer dizer, os caras, de repente, se entusiasmam com a possibilidade da imagem e começam a resgatar ritual, a furar nariz, enfim, traz a questão da memória, mas através de uma revivência, um registro, pode ser para as próximas gerações, mas o importante é a revivência, né? Porque é assim que se aprendia antigamente, vendo as crianças, vendo os rituais acontecendo e iam aprendendo, né? E hoje, como não se... com o empobrecimento dos recursos naturais, quer dizer, festejar, que é a coisa mais importante de uma sociedade primitiva, que é o momento onde se dilui as tensões, que se pratica a troca generalizada, não é? Depende de opulência, porque quem promove a festa tem que dar comida para todo mundo. Com o empobrecimento dos índios, é evidente que a atividade ritual cai, fica mais... E a aprendizagem pelas crianças é muito menor, né? E, de repente, você filma um ritual desse, eles vão passar meses assistindo o material bruto, né? Porque, na primeira experiência que eu tive, nos Nambiquara, justamente, que eles foram se vendo, foram corrigindo o que estava errado no ritual, foram se despojando das suas roupas, fazendo suas pinturas, e, de repente, eles enlouqueceram e resolveram fazer uma furação de nariz, de beiço. Ô, Vincent, por que, desculpa de interromper, mas às vezes podem surgir curiosidades, também talvez sejam as deles. Por que você escolheu primeiro os Inhambiquaras? O que te levou a eles primeiro? Não, porque eu tinha acabado de tentar, de comprar alguns equipamentos, uma VHS, um televisor e tal, e eles me convidaram para uma festa. Aí eu filmei a festa, eles assistiram, acharam horrível. Me convidaram para a segunda festa, que foi feito assim maravilhosamente, né, em cima desse jogo de espelho, não é? E aí eu levo para os gavião não é? E deixo uma câmera lá, de repente eu volto um ano depois, os caras tinham feito uma furação de orelha e de beiço, inspirado na experiência
E assim por diante, eu fui revisitando os grupos com os quais eu tinha trabalhado e convivido, né, levando essa experiência. Então, nos 10 primeiros anos, quer dizer, a questão do registro foi provocar essas catarses coletivas, não é, de revivência e de atualização da memória do seu patrimônio cultural. Né? É uma coisa extremamente instigante e divertida, enfim. Então, essa questão do vídeo, né, que traz o registro e que traz novas formas de transmissão de conhecimento e de memória dentro das comunidades. Inicialmente, o projeto parava aí, não é? Quer dizer, eu estava... Inclusive, eu entrei nessa, depois de toda uma carreira indigenista e tal, meio de cabeça de indigenista mesmo, dizendo, olha, tem garimpo no Yanomami, tem garimpo no Kayapó, tem não sei o quê, que tal eles mostrar uns para os outros como é que um está reagindo, o que está acontecendo, tal. Chegou lá, os caras não tinham nenhum interesse em discutir a força da imagem para eles. Eles não estavam a fim de discutir problemas circunstanciais. Eles foram para a essência. Né? A imagem pedia coisas lindas, coisas de valor, as coisas que eles admiram, os cantos, as danças, enfim. Né? E eles me deram essa lição assim na primeira experiência. Eu falei, não, que discutir política, problema e tal. E, no fundo, eu entendi rapidamente que a questão mais política de uma minoria étnica é a questão identitária. Esse aqui é o cerne da questão política, né, de uma minoria. Né? Então, quer dizer, eles politizaram o projeto, mas por outro viés, né? Que não é para discutir probleminha circunstancial, madeireiro, todas essas agressões, mas, pelo menos, tem um momento de prazer, de felicidade, de curtir as coisas belas. Então, essa dimensão do projeto foi a primeira e a mais importante, não é? Aí, quer dizer, esse movimento das mídias nativas foi e também das mídias populares, né? Porque eu falo um pouco da minha especialidade, mas eclodiu no mundo inteiro, né? E eu comecei em 86, no México, na Bolívia começaram projetos semelhantes. Né? Eu sei que tinha na Índia começou, na África começou, não é? Eu só vinha conhecer essas experiências da América Latina uns 3, 4 anos depois, que a gente sempre se encontrava em Nova York, num grande festival de cinema indígena, que já tinha, nessa época, já tinha os aborígenes, já iam para a escola de cinema, tinha cineastas formados, né? Os povos Sami dos países nórdicos já tinha uma televisão em Sami, né? Os Inuits, lá no Canadá, também tinham negociado, não tinham permitido a entrada da televisão aberta no território deles, a menos que o governo criasse uma televisão inuit, onde se pudesse falar inuit. Né? Enfim, isso já estava nos nativos do primeiro mundo, né, como se dizia. A gente era o terceiro. Né? Então, isso já estava acontecendo, né, nos países ricos, e com essa revolução tecnológica eclodiu em muitas partes. E Nova York tinha um festival de mídia indígena do Smithsonian,
né? Cada 2 anos a gente se encontrava lá com os latino-americanos, com os canadenses, os americanos, e eles também convidavam outros nativos do planeta, né? Mas era muito interessante, porque a América Latina é assim, né? O Brasil, né? A gente só foi se encontrar em Nova York. Se encontrava lá no museu e se encontrava na Bianete para comprar equipamento. E aí a coisa evoluiu para uma escola de cinema. Então, vamos não só entregar, porque eu tinha até um constrangimento, falando, não, mas eu não vou ensinar eles a filmar. Deixa eles filmarem como eles quiserem, né? Entregava a câmera, mas aí eu voltava e falando, puxa, mas o cara treme tudo, tal. E a gente fala para ele, pô, filma que nem o Vicente. Depois caiu a ficha, não, é ridículo. Não é geração espontânea. Esse constrangimento que eu tinha, eu entendi que não tinha nada a ver, e a gente começou, então, inspirado na escola de cinema criado pelo Jean Rouch em Paris, primeiro em cinema, né, os Ateliers Varin, que depois passaram, quando eu comecei, passaram para o vídeo também, não é? Que era uma escola de cinema para terceiro mundo, então, ou seja, migrantes em Paris, né? Seja, e eles iam pelo mundo afora, dando oficinas, tinham dado uma oficina na Bolívia para os mineiros, e todo mundo é índio, né? E, no México, o cara que criou o projeto no México tinha participado de um ateliê também dessa escola, do Atelier Varin, muito na linha do cinema direto, né, no estilo Jean Rouch. Eu sei que a gente resolveu encarar essa do processo de formação, tal, e um pouco usando os dogmas do cinema direto, né, nada de entrevista, senta aí e fala, não, deixa o cara falar se ele quiser. Zoom proibido. São as ferramentas um pouco para... Depois você vai fazer zoom, você vai fazer tudo, mas, no começo, você tem que entender que a filmagem não é roubar a imagem, é compactuar a imagem, né? Então, se quer fazer um close, se aproxima. Estabelece a relação, né? Enfim, cultivar um cinema observacional, né? E fazer uma crônica, né, do cotidiano, né? Também desconstruir. Nessa época nem precisava, anos depois, precisou começar a desconstruir a linguagem televisiva, mas nessa época não tinha nem parabólica, então não chegava. Hoje chega a televisão em qualquer aldeia indígena desse país, né? Então, aquela coisa abestalhada do Globo, né, e tal, microfoninho na mão, fazer aquela pergunta, o cara está fazendo um negócio, você está fazendo isso? Ah, estou. Então, ao contrário, né, um cinema de observação, de escuta, não é? E de pactuação. Então, essas oficinas, e desconstruir também essa coisa que é imposta aos índios sobre cultura. Né? Cultura virou uma identidade, uma coisa, né? Então, cultura é um folclore da cultura, né? Quer mostrar a cultura? Então, faz uma dancinha aí e tal, não sei o quê. E que cultura não é isso. A cultura é uma coisa, né, o gesto, a relação da mãe com o filho é cultura, enfim, tudo é cultura. As coisas, qualquer coisa do cotidiano, quando você está num povo diferenciado, tudo é cultura. Então, focar no cotidiano, né, e valorizar
esse cotidiano, libertar aqueles povos que quase perderam todos os seus traços culturais, mas continuam se identificando, dessa imposição, dessa tortura, né, de se sentir inferiorizado. Por quê? Por um processo de miscigenação, um processo de opressão e de aculturação. Puxa, mas o que eu vou mostrar? Eu mostro o teu cotidiano, pô, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente entrou nessa de formação, né? O Vinho das Aldeias virou uma escola de cinema para índio, né? E eu acho que foi também, logo depois, veio aquela revolução cultural da política cultural brasileira, que foi a era Lula, Gilberto Gil, Juca Ferreira, pontos de cultura, né? E a gente que, durante 18 anos, tinha trabalhado sem um tostão, perseguido, fui preso, né, porque a gente combatia essa política opressora da tutela do índio, né? Sempre trabalhando com cooperação, dinheiro de fora, cooperação, bolsa de artista americano, Guggenheim, enfim, a gente se virava como podia. E aí teve o advento finalmente, o Ministério da Cultura, e, dentro de uma filosofia, o Brasil não conhece o Brasil, né? Eu acho que essa era a premissa. O Brasil olha para Miami, não vê o Brasil, né? E a maior riqueza desse país é a sua diversidade cultural, né? O mundo reconhece isso, só os brasileiros poucos que reconhecem, não é? E aí descobriram o projeto evidente, quem formatou o Ponto de Cultura. Conheci o Vinho das Aldeias e foi um dos projetos dentro dessa filosofia de inclusão social, enfim, dar voz àqueles que nunca tiveram voz nessa sociedade, né, romper invisibilidades, né, e, principalmente, como política cultural, não ficar... eu acho que teve uma grande briga no começo do Ministério, que o Risério, com uma empresa, queriam fazer centros culturais pelo Brasil, construir, mais uma vez, espaços culturais. O princípio do Ponto de Cultura era o contrário. Não, vamos subvencionar aquilo que está acontecendo e aquilo que o povo criou, né, e que está acontecendo e que funciona, né? Isso foi uma inversão... eu diria, a gente não precisa ter medo de dizer, revolucionária, que foi esse momento, né? E aí o Vinho das Aldeias teve um boom, né? E a gente ampliou para muitos grupos e tal. O importante é que, desde as primeiras oficinas, embora você entre na oficina, você não pode entrar na oficina com o estresse de produzir um filme. Hoje em dia, quando você trabalha com patrocínio de uma empresinha que só quer saber da sua marca, você dá uma oficina, o pessoal dá a oficina de uma semana, e uma semana os caras têm que filmar, editar e entregar o filme com a logo do negócio. Não dá. Você entra para uma oficina de um mês, né, sem esse estresse, que sempre sai uma lindíssima oficina, né? E o importante é que essas primeiras obras, desde as primeiras obras que saíram de autoria indígena, produzidas em oficina, começaram a entrar. Eu sempre fugi um pouco desse gueto que é o armário destinado aos índios, que é o cinema etnográfico. Vai lá, bota lá. Até hoje, quer dizer, a gente ganha Gramado, a gente ganha Brasília, sempre tem algum jornalista dizendo: puxa, mas esse filme, o que esse filme está fazendo aqui? Nós ganhamos 2 anos consecutivos Gramado, e tinha, assim, uma linha de jornalismo. Falei: puxa, mas aqui é a meca do cinema brasileiro, esses índios, e ainda vem e ganha o prêmio. Pô. Enfim, porque qualquer tipo de público, ao assistir os filmes,
notava que as pessoas vinham e diziam: poxa, mas eu nunca vi um filme de índio desse jeito, né? Quer dizer, mesmo que a pessoa não soubesse definir o que exatamente era diferente, mas qualquer um percebia, pela intimidade, pela perspectiva do olhar, da narrativa. Então, surpreendentemente, essa produção começou a permear aí os festivais, não é? E abrir uma série de janelas. Acho que a gente teve um programa na Televisão Cultura, num horário nobre, todo domingo, às 6h, apresentado por um global, que é o Marcos Palmeira, militante ambientalista, né? Que foi uma das experiências bem interessantes, e ouvir os relatos dos índios comentando dos fazendeiros, encontrando eles na cidade. Puxa, mas eu vi vocês na televisão. Já dá um glamour e tanto, né? E eu nunca imaginei que vocês faziam festas tão incríveis. Enfim, descubra seu vizinho, né? E é claro, quando você entra numa escala rede nacional, de repente, né, é outra coisa, não é? E, então, foi muito importante, experiências muito emocionantes, quando passou um filme muito importante da cinematografia, que chama Bicicletas de Nhanderu, né? E o dia que a televisão me ligou, vai passar tal dia, eu liguei para ele e falei: liga a televisão aí, que tal dia. E eu sei que eles se reuniram a aldeia inteira em torno dessa televisão, assistiram juntos o seu filme em rede nacional, e a menina, a Patrícia Ferreira, que é uma cineasta guarani, disse: Vansan, nesse dia, pela primeira vez na minha vida, eu senti que o Brasil olhava para a gente. Cara, eu chorei. Falei: pô, mas é isso, né? Então, essa foi uma experiência muito importante. E outras coisas muito importantes começaram a acontecer no Brasil. Por exemplo, o decreto instituindo o ensino transversal nas escolas públicas brasileiras, o ensino fundamental, o ensino médio, que fosse tratado de maneira transversal, né, as culturas afrodescendentes e as culturas indígenas. Puxa vida! Agora, são coisas que não acontecem por decreto, né? Tudo bem, abre a porta, né? Mas era preciso reciclar todo o corpo docente do país para o tiro não sair pela culatra, né? Porque o cara não sabe de nada, vai replicar todo o pacote completo de preconceitos e ideias. E começou um processo interessante. Eu acho que as universidades, em geral, se empenharam em processos de formação e tal. É um processo demorado, mas importante, né? E virou uma prioridade para o Vídeo nas Aldeias, né? Então, levar essa produção do cinema indígena, né, que é extremamente atrativo, nada como audiovisual para interessar os jovens, não é? E a gente fez vários projetos, distribuímos 60 mil filmes em 800 municípios brasileiros, não sei, em 3 mil escolas, na época para o ensino médio, né, e depois um projeto, eu não me lembro mais, um foi Petrobras, o outro foi, não sei, desculpe. Mas, enfim, depois teve do ensino fundamental, fizemos também uma série, mas aí já tinha entrado a Dilma, já tinha acabado com o Ministério da Cultura, já, não sei o quê, a gente já estava na lama, e aí foi financiado pela Unesco, né?
E, então, uma série de filmes infantis, né, para o ensino fundamental, legendados e dublados, né, como todos os filmes são falados em língua indígena e são subtitulados, e crianças que não têm ainda fluência. Então, tinha uma versão dublada, e depois uma coleção que se desdobrou com uma edição na Cosac Naif, uma coleção que chama Um Dia na Aldeia, né? E pena que a Cosac tal, mas o SESI recomprou e já fez uma nova edição. Enfim, essa dimensão, eu acho que para os índios, quer dizer, a questão do audiovisual tem a questão da memória do patrimônio cultural, que é fundamental para eles, né? E a outra dimensão é a dimensão de quebrar a invisibilidade nacional, né? E também sair um pouco dessa categoria pan-indígena, dessa categoria genérica chamada índio, né? O Daniel Munduruku sempre começa uma palestra dizendo: não existe índio no Brasil. Aí a plateia fica: ah? Porque é uma premissa elementar e fundamental, né? Não, tem Guarani, tem Yanomami, tem Chavante, tem não sei o quê, mas índio não existe. Então, essa dimensão vai ganhando importância, né? Os filmes rodam, vai para a televisão, enfim. E tem essa dimensão, eu acho que os trabalhos produzidos numa aldeia, mais uma vez, é uma característica da aldeia, os trabalhos são produzidos com a sinergia do grupo inteiro. É evidente que, no primeiro a filmagem, às vezes, sempre tem aquele: ah, não, vocês não vão me filmar, não, porque vocês vão ganhar dinheiro nas minhas costas. Mas o primeiro filme é um evento. Quando o filme está pronto, eles acompanham a edição, principalmente depois da Revolução Digital, foi possível editar os filmes junto com eles. Sempre foi junto com eles, mas tinha que ir para São Paulo. Não sei o quê. Agora é um processo mais coletivo ainda, né? E aí, quando no segundo filme, eu falo: ah, não, todo mundo quer participar, né? E nesse tipo de filmagem, né, eu digo sempre que eu entrei no cinema no videotranse, né? O João Russo tinha esse negócio do cine transe, né? Esse é o videotranse, né, em que a câmera é um instrumento de provocação, quer dizer, as pessoas se dirigem à câmera, né? Então, quando eles estão fazendo o filme, eles estão dialogando com a gente, né? Eles estão querendo nos mostrar algumas coisas, não é? Então, eles falam com a câmera, comentam, né? A câmera é um personagem da cena, né? Eu acho que, ao longo dos anos, né, nós estamos com 33 anos de atividade, né? Fizemos projetos de distribuição também de filmes nas escolas indígenas através do MEC, né? E os parentes, como eles falam, né, ficavam muito orgulhosos. Falaram assim: não, nossos parentes fizeram um filme aí e tal, mas eu também quero. Aí chovia telefonema lá para o vídeo nas aldeias, a gente dizia: não dá, bicho, nós não temos perna. Mas procurem parceiros locais, nas universidades, enfim, o Brasil é um continente, tudo é muito caro, né, deslocamento, equipamento. E eles
foram à luta, né? E pelo prestígio e pela informação que começou a chegar na categoria, nos iniciantes no cinema, nos nossos, e pelo prestígio dessa produção, também ajudou a trazer muita gente começando em cinema, querendo fazer parceria com os índios, trabalhar com eles, apoiar, dar oficina, né? Eu sei que hoje acho que tem índio filmando em quase toda a aldeia do Brasil, né? E até o ponto que já não sei da maioria, quer dizer, eu tenho 5 mil amigos no Facebook, e eu acho que 2 mil são jovens indígenas que eu não conheço, mas que nos procuram, né? E que a gente aí surgiu o negócio do fundo setorial, Ancine e tal, e começaram o primeiro edital do fundo setorial, né, você acompanhou esse movimento, era para fazer uma série para televisão sobre índio, sobre a história dos índios. E alguém lá do núcleo técnico da Ancine, lá em Recife, passou, pô, isso aí é para vocês, hein, tal, mobilizamos, paramos, escrevemos um puta projeto, não sei o quê, aí fomos barrados, porque a gente não tinha o CNAE, e o ONG não podia participar de edital nenhum, que isso é Ancine, que é para fomentar a indústria cinematográfica, vocês estão fora. Aí eu escrevi um manifesto chamado Barrados no Baile. Você lembra? Quem mais entendia do assunto não podia. Só a gente não podia fazer. E aí a Ancine mandou uma gente lá para Olinda e falou: o que vocês querem? Eu falei: pô, o que vocês querem? E eu já estava com isso na cabeça, que tinha chegado no ponto da gente dar um novo salto, né? O Vida das Aldeias foi passando por várias modificações, quer ver, acompanhando, portas se fechavam, janelas se abriam, enfim, e você vai, né, navegando aí. E aí eu falei: bom, é o seguinte, está no ponto que a gente teria que fazer um mapeamento nacional dos coletivos indígenas de cinema, recolher material, fazer uma avaliação dessa produção, né? E criar um portal do cinema indígena, né, para reunir essa produção, cada um posta aí no seu YouTube, não sei o quê, que poderia dar uma certa visibilidade, e aí abrir editais para oficinas de formação, né? Trabalhamos 6 meses nesse projeto, e a Ancine se entusiasmou, não podia repassar o dinheiro, a gente não tinha aberto a produtora ainda, porque a gente era o ONG, separou 4 milhões uma semana depois para esse projeto, não podia, aí começou aquela coisa kafkiana. Não pode. Assim não podia entregar para a gente, porque aí entregou para o MINC. O MINC é o mesmo problema, ninguém quer botar o seu CNPJ na reta, porque o TCU daqui a 10 anos vai... E aí ficou esse drama e tal, iam repassar para a TV Minas, que ia contratar a gente, mas o diretor da TV Minas também estava apavorado. Eu sei que a gente gastou o que não tinha, finalmente foi assinado o convênio, foi repassado o dinheiro na véspera do impeachment. No dia seguinte não tinha mais nada, e a gente tinha falido, fechamos o escritório. Mas, enfim, eu acho que as coisas foram evoluindo até que poderiam ter chegado um momento de ter realmente uma subvenção e mais investimento, principalmente em produção e formação,
né, para dar realmente uma consistência e um impulso nesse movimento, né, que a gente já tinha escrito uns 2 anos antes a Carta de Diamantina, que a gente tinha reunido uma série de realizadores pedindo, né, isso e tal, e a coisa acabou não acontecendo. Mas os índios, sabe, quanto mais acocha, mais eles levantam a cabeça, não tem jeito. E eles vão tocando, né? Então é isso. Não sei se que horas são. Tem 10 minutos ainda. Eu queria mostrar duas coisinhas. Claro, claro, para a gente abrir para a conversa aqui. Eu queria mostrar 2 coisinhas, ou uma, talvez. Vou mostrar o Sobode. Sobode é uma oficina que a gente deu no Chaco Paraguaio, né? Em geral, os alunos são jovens. Isso que eu ia perguntar. A faixa etária, desses 33 anos de oficina, a faixa etária fundamentalmente são jovens ou tem gente mais velha que se interessa? Nesse caso, dos Aioreu, que moram no Chaco Paraguaio, em território menonita. Não sei quem assistiu o Martírio, mas você vê a situação do Caio Iová no Brasil, você acha que é o fim da linha, que você chega nos Aioreu, eu falei, não, o buraco é mais embaixo. E, nessa oficina, se apresentou um senhor de idade, enfim, maduro, né, que é uma coisa rara, e a melhor aluna era uma prostituta indígena, que brilhante, menina, inteligente, né? Eu vou passar 8 minutinhos. Eu fiz um negócio, juntei algumas cenas, né? É um filme de uma radicalidade incrível, né? E ele bolou um dispositivo, né, que ele escolhia as cenas, filmava, são todas cenas chocantes, né? Aí a gente via ele assim, a câmera, e ele acendia a câmera, botava no tripé, botava na cadeirinha, aí você via, ele ia lá, sentava e comentava a cena. É incrível. Então, vamos lá. Mateo yo. Mateo. Na hai cái chú sao bé kêu to. Na hai cái chế vào cái to. Na hai coi hot đi. Hết tiệt cái này hai tăng ngày vào cái to. Cái tăng ngày vào cái. Que llama coche. Mateo yo. Mateo yo. Ay, está mamá, nai. Que ni ma. Y acá en el peo es más vete yo que. Nếu mà có bố tí kê đây to. Mà có bố tí kê đây to. Ông ngại.
nó cậu Ý tê học của cái học cái bớt này qua. Đây cái. Ngà cái đẹp mu. đức kêu con neo cái qua Ý học cái dẻo có đẹp cái này. Ngà cái đẹp. nhưng mà cái hati con này mà cái hai pi rồi Hả? nhưng mà cái hati con pi teo này ha À. hati cái mà này thì cái đây cái mai. Eu acho que também outro filme, depois de Martírio, a gente deu oficina entre os Guarani Kaiowá, justamente naquela aldeia onde mataram aquele cara e sumiram o corpo, que é a nova técnica, as pessoas não podem enterrar, e o Guaviri. E também saiu um filme que foi, por alguns críticos, tido como o melhor documentário brasileiro de 2017. Eu vou só passar um pedaço do primeiro take. Eu tirei pistoleiro. Tetapeira eu cortei pistoleiro. Bocapu. Esse é um take de abertura do filme, que tem mais de 8 minutos, né? E o Fábio, que estava dando essa oficina, falou: Valmir, como é que você teve ideia de... Falou: não, eu assisti O Exterminador do Futuro. Enfim, esses dois pequenos exemplos dos filmes mais radicais do cinema indígena são de uma inventividade, de uma inovação de linguagem, enfim, de uma densidade né, de narrativa exemplares. Né? Eu acho que amanhã... Eu tinha pensado em conhecer a Renata Machado, da Rádio Iandê. A Rádio Iandê é um caso exemplar de uma iniciativa genial de apropriação de tecnologia absolutamente autônoma, financiado por ninguém, né? De jovens, um Baniwa que veio lá do Rio Negro, se formou em design, Anapuaca, que é dos Pataxó, Tupinambá, e que veio também, que se profissionalizou como jornalista, como tal, a Renata, que também faz etnojornalismo, né? E construíram essa Rádio Iandê, uma web rádio, a partir dos seus salários como profissionais no mercado de trabalho, e é uma onda maravilhosa. Eu vou deixar para ela falar, acho que é amanhã, né, numa mesa, né? Isso para falar um pouco do potencial criativo, a iniciativa, quer dizer, dando oportunidade, você revela talentos em qualquer lugar. A questão-chave da oficina não é questão técnica, não é nem pedagogia, porque cada situação é uma situação. Eu acho é a tua forma de se inserir na comunidade, né? A tua habilidade, quer dizer, uma vez eu cheguei lá no Xingu, justamente, lá na Lagoa dos Cuicuru, com o Sebastião Salgado, ele olha para aquele lago maravilhoso. Será que esses índios têm consciência que eles moram num paraíso? Que isso aqui é um paraíso? Eu falei: Sebastião, eu acho que uma aldeia é um dogville, como qualquer comunidade humana. O cara ficou tão chocado que ele não falou mais comigo. Ele só veio se despedir no final. E veio se desculpar, falar: não, é que eu estou fazendo Gênesis e eu preciso mandar os índios tirar a sandália havaiana, acho que o calção e tal, porque eu quero
ficcional, o começo do mundo e tal. Eu falei, pois é, eu faço exatamente o contrário. Mas, enfim, então essa é a questão chave, né? Porque as intrigas, disputas políticas, né? Política é uma paixão em povos guerreiros, então, chavante, né? Então você está sempre sujeito a ser cooptado em alguma rede de intriga. Você não pode cair em nenhuma. Não sei se você experimentou esse tipo de coisa, né? Mas tipo assim, técnica, bota a fita, no tempo da fita, agora é cartão, mas bota a fita assim, aperta o REC aqui, foca aqui, tal, vai ver o que você encontra, né? Vai atrás do que você gosta, com quem você tem intimidade, quem tal, aí, não, é o meu tio, eu gostaria, aí então vai lá. Não deu certo, a gente escolhe o outro, então, e vai construindo, né? A questão dos personagens dá muito, né? Funciona muito bem, né? E no sentido que também que os personagens às vezes são mais criativos que os cinegrafistas. Então o cara faz esse pacto com o cineasta, né? E começa a criar cenas, né? Montar seu personagem, né? Então é uma coisa que a gente trabalha muito, né? E o cotidiano, como eu falei, então essa questão técnica, sabe, não, é o relacionamento, como é que você se entende? Então a gente fica, então muitas vezes o pessoal de vídeo chega lá, então qual é os problemas da comunidade? Então vamos um problema do lixo, então vamos fazer um roteiro para fazer um filme sobre o problema do lixo. Não, nada disso. Quer dizer, tem que saber o que os caras querem, né? E depois a gente é contra roteiro. Eu não faço roteiro, né? Você constrói um filme na aventura do descobrir, né? E o roteiro se constrói no processo, né? Você tem uma lousa, tem tantos grupos, né? Em geral são 6. Você conseguir assistir todo dia tudo que todo mundo faz, é o execuível, né? Então, grupo 1 fez a cena tal, né? Outro dia fez a cena tal, olha, né? Aí você começa a construir, né? Então, quanto tempo costuma durar, em média, o processo, Vincent? 3 semanas. Né? Porque depois de 3 semanas as mulheres começam a falar, não, o cara tem que pescar, cara, esse negócio de filmar. As crianças estão com fome. Então, é o tempo de dar aquele pique, quando começa a cair né? As cobranças, aí é um bom tempo. Depois você dá um tempo, todo mundo faz um plano de trabalho, né? Tal, e depois tem a oficina de edição, alguns meses depois, né? O que faltou, o que você quer fazer e tal. Aí você volta uns 2, 3 meses depois, e aí eles já produziram uma série de coisas em cima do que, né? Que eles já estavam fazendo, começa uma coisa nova. O Sobode, por exemplo, ele filmou esse filme sozinho, entre uma oficina e outra, né? Quando chegou, tinha esse material incrível. E a oficina de edição aí é a maior, né? 1 mês e tal, né? Às vezes mais, e depois até finalizar, apurar a edição, tal. Aí são mais a zona do prejuízo. Que o projeto não paga. Sempre é 3, 4 meses até se chegar naquele ponto da edição. Né? Então, tem um trabalho de finalização. E aí, só para te contar, nos Quincede, lá no Xingu, tem um menino que não conseguia. Ele começou com personagem, aí morreu um parente, o cara não queria mais, entrou de luto. Aí tentou com as crianças, não rolou e tal. Enfim, o cara não conseguia encontrar o seu personagem, né? E um dia ele vem com uma filmagem de
5, 10 minutos, não me lembro mais, que era uma ficçãozinha sobre o espírito, um espírito da floresta, né, que aparecia para ele como um veado, né, e ele atira nesse veado, tá, uma historinha, uma lendazinha curta. E o cara filmou montado. O cara filmou o detalhe montado na filmagem. Falei, Renan, cara, você... Talento vocês ficam com esse negócio de personagem e não sei o quê, mas é o que eu queria fazer. Falei, puta, uma tapa na testa. Falei, tá vendo esse negócio de método? Não tem. Outro dia, lá em Paris, reuni vários que estavam fazendo oficinas de Yanomami, mas não sei o quê, tal. Eu falei 2, 3 horas, assim, detalhei várias oficinas e não sei o quê. Aí, no fim, tinha 2 lá, mas e chegam para mim, escuta, mas você não escreveu um guia, um método? Falei, porra, cara, você não entendeu nada, pô. Não tem método, pô. A ausência de método claro, pô, é escuta, é conversa, é experimentação, joga os caras na fogueira. E essa coisa que era muito do Ateliê Varran, é criar uma parceria, sempre trabalhar em dupla, né? Um filma, outro faz o som, inverte e tal. E depois, em algum momento, a gente se reúne no dia e todo mundo assiste o que todo mundo fez. O que cria um ambiente de uma certa competição sadia, e você aprende com os erros. Eles brigam, eles se harmonizam? Como é que funciona? Essa parte deve ser curiosa. Não. É etiqueta. Gente civilizada. Então, é outro nível. E aí você aprende com os erros dos outros, a gente vai comentando. E se você elogiar um take, no dia seguinte tem... Último. Então, é um aprendizado coletivo, né? Assistir o que os outros fazem, o que você faz, todo mundo assiste, é um método. Isso, sim, é um método, é um dispositivo, né, muito produtivo, né? Dinamiza, né? Você não precisa fazer aquele erro, você já viu o que o outro fez. Enfim, então, tem algumas coisas assim para conduzir o processo, né? Mas cada aldeia é uma aldeia, cada aldeia tem um estilo de política, cada aldeia tem suas áreas de interesse, né? Tem uns que gostam de fazer ficção, outros que, né, tem interesse em temas ambientais, né, como os Axaninca, enfim. Tem povos que têm interesse, por exemplo, questões, o que pode filmar, o que não pode filmar. Por exemplo, xamanismo, entre os chavantes, é proibido filmar, né, um conhecimento restrito. No Xingu, não, é um show. Filma à vontade. Né? O xamanismo é uma coisa... Então... Você contou a história do veado, né? que ele fez uma montagem mexendo com fabulário indígena. Há alguma comunidade indígena dessas tantas que você conheceu que foque mais na questão do fabulário, das histórias? Sim, os Quincede. Depois disso, falaram, não, vamos aí, toca aí esse negócio. Eles fizeram vários mitos, e é o que eles gostam de fazer. Hoje em dia, a gente não dá mais oficina, essa é a grande verdade. A gente ainda deu oficinas o ano passado, né? Mas quem está financiando oficina hoje em dia? A Vale, a Eletrobras, né?
que são verbas de compensação por danos causados, né? E aí me chamaram lá, não, tudo bem, se é para dar uma força para os índios, vamos lá, vamos fazer, né? Todo mundo, pô, você está trabalhando para o Vale? Não estou trabalhando para o Vale, estou trabalhando para os índios. E saíram filmes incríveis, né? E, é claro, nos Avaguajá, eu dei a oficina, o trem faz tanto barulho que ele está no áudio e passa de 15 em 15 minutos. Está em todos os áudios, quase, da filmagem, né? E aí, o que a Vale fez? Quando foi recebendo os filmes, né, a Vale resolveu mandar para o Departamento de Comunicação da Vale. E aí começou a chegar e-mails dizendo, olha, esse filme aí tem que tirar a imagem do trem, não pode falar mal da Vale, tem que ser cultural, não pode ter discurso político das lideranças. Ou seja, não tem filme, né? Não tem filme. Eu fiquei pensando, bom, então nós vamos ter que criar todo o áudio do filme num estúdio. Mas a minha política foi dizendo, cara, esse negócio vai dar problema. Tá? O corpo jurídico da Vale é um monstro. Né? Eu falei, vamos ficar quietos, não respondem. Vamos entregando os filmes do jeito que está, e não respondem. No final, eu vou no Ministério Público e vamos entrar com uma ação contra a Vale. Verba de reparação por danos causados, né, não é para fortalecimento cultural, né, cultura é política, cultura é tudo, dos índios, não cabe, não é para ir para o Departamento de Comunicação da Vale. É institucional da Vale, né? Institucional da Vale. E vai circular. Agora acabou o contrato, né? E agora vamos lançar. A gente tem um festival de cinema indígena, Cine Curumim, que agora é em Recife, vão ser todos lançados do jeito que estão. Né? E recentemente, a Vale ficou me procurando, passou 2 meses me ligando, eu não respondo. Né? Aí eles começaram a ligar para as pessoas do escritório. E a última ligação foi meia hora antes de Brumadinho. Depois não ligaram mais. Por que será? E foi, enfim, é complicado, né? Quer dizer, não tem mais dinheiro para isso. Então, a gente abriu uma produtora, estamos fazendo, estou terminando minha trilogia, agora vai virar 4 trilogias, e fazendo filme em parceria com os índios que a gente formou, mas não tem mais processo de formação, tudo isso parou, mas aqui e acolá tem gente fazendo. O ISA pode financiar uma oficina ali, enfim, mas é um espaço bem restrito, né, de manobra hoje em dia. E é isso. A Câmara não tem cultura. A Câmara é uma ferramenta. Você se apropria dela com a tua cultura. Né? Não é que a Câmara é da cultura do outro. Então, é uma ferramenta. Você usa. Né? Radical, o velho passou uma mensagem incrível, traçou, quer dizer, vocês não viram tudo, mas, enfim, um quadro do que é o Chaco paraguaio, um quadro chocante, né? Criou um dispositivo de interação com o público, né? O outro, quer dizer, esse aqui também me faz um plano desse, com essa narrativa, dessa memória. Caramba! Por mim, o filme era isso, mas eles têm outras cenas. Tem uma cena que os dois sentados num bosque, com 2 velhinhas acesas, eles reconstituem a cena do crime só com som. Aí um faz... Aí o outro fala... Pá! Fechou a porta. Não sei o quê. Aí, pô, eles
contam, sentados ali, eles reproduzem sonoramente toda a cena do crime. Eu achei, bom, sabe, tem vários dispositivos extremamente criativos em termos de linguagem, né, que a gente não poderia ter feito. Eu fiz Martírio, fiz a minha parte, né, de requestionar. Martírio é um filme polifônico, né? Mas a minha parte era fazer uma leitura crítica da nossa versão da história, né? E os índios fizeram a parte deles de dar os seus. Então, eu acho radical, pela potência da mensagem e a clareza da mensagem do que eles têm a dizer, e pela originalidade do dispositivo de linguagem, né? E é muito interessante que depois há uma acomodação, aprende umas coisas. A primeira oficina tem uma coisa muito especial, que tem um entusiasmo, ninguém sabe de nada e coisas acontecem, né? Então é isso. Muito, muito bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa e sigam em frente. Vou ter que voltar amanhã, mas bom seminário para vocês. Obrigado, Sancarelli. Obrigado a vocês todos. Boa noite.